Cara, o único presidente hoje que está falando o linguajar do povo é o Lula. É o único cara hoje que está trazendo alguma palavra boa que seja para o nosso Brasil, é o Lula. É o cara que está falando que se respeitar a economia, a população vai passar fome. É o cara que está falando que se respeitar a economia, não vai ter bom atendimento no hospital. É um cara que está falando que se respeitar a economia, não vai ter faculdade para a população fazer faculdade. Então é o único cara que está falando a língua do povo, é o Lula. Para 2022 o presidente é o único que está falando a língua do povo. Porque o resto estão falando que vai vender Petrobras, vai privatizar as coisas do nosso Brasil. Outros estão falando que a economia, ele vai fazer a economia crescer. Tu sabe que a economia não cresce enquanto as pessoas estiverem passando fome, a economia não sai do lugar. Enquanto as pessoas estiverem desempregadas, a economia não sai do lugar. Então, se você querer ser presidente para fazer tá fazendo um favor para o presidente da Câmara, nada vai mudar no nosso Brasil. Então, a única estratégia para 2022, o único linguajar que está falando a língua do povo é o Lula. É o único que está dizendo que vai acabar com a fome, é o único que está dizendo que vai acabar com o desemprego, é o único que está falando que essa economia não dá certo. Então, quando você vê um presidente falar assim, você tem que dar um voto de confiança para ele. Nós temos que acreditar no Lula. Porque o Lula é o único que está falando aquilo que acontece na nossa casa. Lula é o único que está falando aquilo que nós vivemos dia a dia. Entendeu? Então você tem que falar aquilo que o povo vive, aquilo que o povo está sentindo, aquilo que o povo está pensando, aquilo que o povo precisa do dia a dia. E não é dessa economia que está aí que o povo precisa, porque essa economia que está aí, de Arthur Lira, de Bolsonaro, está ferrando com a vida do povo, está atrapalhando a vida do povo. Então é disso que o Lula está falando. Se respeitar a economia, a população vai continuar passando fome. Então, se respeitar o teto de gasto, a população vai continuar passando fome. Então, meu irmão, se isso faz mal no nosso Brasil, o teto de gasto, essa economia que não deixa ninguém ser feliz, o Lula fala uma coisa certa: isso tem que acabar no nosso Brasil. Porque é admissível ter um Brasil rico, ter uma agricultura rica, onde que nós vendemos para todos os países e o nosso povo está passando fome. Então é por isso que eu acredito que tem que dar um crédito de confiança para o Lula em 2022. É por isso que o Lula é meu presidente em 2022 e eu não vou deixar de votar nele. Mas, pastor Fernando, e se ele não fazer? Se ele não fazer, é um direito dele. Mas se ele não fazer também aquilo que ele está falando, pode acreditar. Em 2026, ele não vai ser presidente mais. Porque presidente mentiroso não vai fazer nada pelo nosso Brasil. Mas o presidente que fala a língua do povo, nós temos que dar também um voto de confiança para ele. Essa é a mensagem do pastor Fernando da Igreja Acabou o Segredo.